Bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todas as madrugadas às 5h40 e olha que interessante, no vídeo de hoje eu quero falar sobre perseverança. E quando eu começo esse vídeo falando sobre essa palavra, eu quero que você entenda que a relação dela é justamente sobre você não parar no caminho ou em meio à caminhada. Em Gálatas capítulo 6, verso 9, a palavra de Deus diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." É muito importante você entender exatamente que a palavra de Deus não apenas nos dá uma instrução sobre continuarmos fazendo o bem, mas ela nos dá uma outra instrução que a colheita é certa se nós não desfalecermos. Então veja, muitas pessoas acabam elas iniciam as suas caminhadas de forma muito boas, positivas, bem intencionadas. E sabe, começar bem é importante, eu não vou negar que começar bem não é importante. Uma vez um pastor chegou para mim e disse assim: olha, não é só sobre a velocidade que você anda, que você faz as coisas, mas é sobre a direção. Então não adianta nada você correr e estar na direção errada, depois tu tem que voltar e consertar tudo. Agora, começar bem é importante, tudo bem, mas muito mais do que começar bem, a gente precisa entender que não podemos parar no caminho. Então, a perseverança é justamente o que diferencia de quem apenas inicia e daqueles que chegam ao fim. Quando nós vemos a história de Israel, que eles saem do Egito, né, eles estavam escravizados, sendo escravos lá, e Deus levanta Moisés como libertador, você verá que nessa peregrinação, alguns acabaram desistindo. O texto de Hebreus, capítulo 3, do 16 ao 19, fala sobre isso. E é importante que você entenda que a vida cristã, meus irmãos, ela não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. A promessa de Deus, ela se cumprirá, mas sobre quem? Sobre aqueles que continuam, aqueles que estão dia após dia vencendo o cansaço, vencendo as suas emoções. É por isso que é importante, presta bem atenção agora, é por isso que é importante você alimentar o seu espírito, pois nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos num corpo. Se a sua vida espiritual não estiver alinhada, a sua alma tomará o governo da sua vida. E o que Deus quer fazer é justamente ao contrário, o seu espírito governar. O Espírito Santo ter total liberdade para te direcionar. E para isso você precisa alimentar o seu espírito. Algumas pessoas muitas vezes falam assim: mas por que eu estou ouvindo algo da Bíblia? Por que logo pela manhã eu estou aqui ouvindo uma palavra? É porque Deus quer que você entenda que se você ter direções espirituais, fará com que a sua vida prática seja diferente. Então não adianta você, me perdoe, né, falar dessa forma, mas não adianta você buscar tantos recursos por aí, tantos profissionais, se não houver um alinhamento espiritual, se não houver uma palavra de Deus que norteie a sua vida, se os teus pés não estiverem, né, firmados na rocha que é Cristo, certamente você vai titubear na sua caminhada. Então, perseverança é fruto de uma fé amadurecida, porque, veja, muitas pessoas acabam, desistindo na sua caminhada em meio às dificuldades. A gente vê Paulo que ele compara a fé como uma corrida que exige uma disciplina, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Tiago vai dizer que quem suporta as provações gera a coroa da vida, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 12. Em Mateus 24, 13, Jesus fala assim: quem perseverar até o fim será salvo. Então, alguns obstáculos você tem que enfrentar. E não adianta fugir, você precisa enfrentar. Eu me recordo sobre Josué, quando Deus levanta Josué, está lá em Josué capítulo 1, verso 1, Deus fala assim: Josué, Moisés morreu. Veja, líderes morrem, pessoas morrem, mas o plano de Deus permanece, o propósito de Deus permanece. Deus fala para Josué: Josué, Moisés morreu, mas agora tem você. E Deus começa a dizer: olha, lembra do que eu fiz, Josué, na vida de Moisés.
Se recorde de como eu fui com eles. E Deus fala assim, olha, agora você é levantado para ser líder desse povo, dessa multidão de pessoas. E não somente Josué, eu quero te instruir para que você medite nessa lei de dia e de noite, porque o sustento para a sua vida é a minha palavra. Deus fala para Josué, dizendo, Josué, sejas tu forte e corajoso. Deus fala para Josué 3 vezes, seja forte e corajoso. Josué, tu vais enfrentar o Jordão, mas eu vou estar contigo. E nós vemos que Josué entende essas palavras de Deus, conduz um povo a enfrentar os desafios, eles ultrapassam o Jordão e eles chegam à Terra Prometida. Mas para chegar na Terra Prometida teve dificuldades? É óbvio que teve. Muitas dificuldades, meus irmãos. Eles passam no Jordão em cheia, eles não estão... eles não têm a confiança neles mesmos, mas o Senhor estava ensinando sobre a confiar no próprio Senhor. Então entenda que obstáculos que querem fazer você parar, isso você enfrenta todos os dias, mas quais são, alguns desses obstáculos que tu tem que vencer a partir de hoje? Primeiro, o desânimo. Existem coisas, expectativas frustradas, resultados que não acontecem da forma que você imaginou. Então vença esse desânimo. Passa por cima dele, ainda que o resultado não seja o que você desejou, ainda que as coisas não estão conforme você imaginava. Além do desânimo, são as pressões também externas, quando você enfrenta as críticas, as oposições, as perseguições. Muitas vezes tu tem que lidar ali com um obstáculo que é o cansaço espiritual, quando você não alimenta o seu espírito, quando você não está mais conseguindo ter momento com a palavra, momento de oração, momento de jejum. Então você tem que lidar com esse cansaço. O quarto ponto, que é o obstáculo também, são as distrações. Quando querem te tirar ali do foco, quer te levar a olhar para os lados. Mas então, o que se resume essa palavra? Se eu sei os obstáculos, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeiro ponto, fixe os teus olhos em Jesus e não nas circunstâncias. Olhe para o alto. Colossenses capítulo 3, apóstolo Paulo vai dizer, pensai nas coisas do alto. Não fica olhando os problemas. Não fica olhando aquilo que está te frustrando. Coloque os olhos em Jesus. Jesus não frustra ninguém. Os planos dele ao nosso respeito são bons. Segundo, estabeleça uma vida de oração constante. Você já orou hoje? Começou já o seu dia orando? Ore todos os dias. Ore dentro do carro, ore lavando uma louça, ore no ônibus, ore independente do lugar que você esteja, mas também tenha um lugar de oração. Terceiro, celebre as pequenas vitórias, porque isso vai te encorajar nessa caminhada. Então, exemplo bem simples aqui, talvez tu tá lá querendo ganhar 2 vezes mais do que você já ganha. E que tal você começar a ver as pequenas vitórias quando você olhar para o seu extrato bancário e não está zerado, não está no negativo? E quem sabe se você, além de querer algo tão grande, você começar a celebrar as pequenas premiações. Isso vai estimular a sua vida com o Senhor, isso vai estimular a sua vida em comunidade, em família. É importante que você compreenda isso, então celebre as pequenas vitórias. Talvez você está dizendo assim, pastor, meu desejo era orar 2 horas, 1 hora que seja, mas por que não celebrar esses 10 minutos que você ficou aqui? Por que não celebrar esses 5 minutos que você tem orado? Celebre essas pequenas vitórias. E o quinto e último ponto, relembre sempre as promessas de Deus. Elas te sustentam em dias difíceis. Lembra que eu falei quando Deus chamou Josué? Deus fala para Josué se lembrar de como ele era com Moisés. Lembra, Josué, lembra dos meus feitos. Por que isso é importante? Porque quando Josué estava se recordando do que Deus fez na vida de Moisés e através de Moisés, isso dava esperança, aumentava o nível de fé que certamente Deus faria da mesma forma também com Josué. É isso que eu quero que você entenda. Deus fala nessa madrugada para nós, para que você relembre as promessas que Ele tem. As promessas do Senhor são mas tão grandiosas. Se apegue nelas, se apegue naquilo que Deus já fez. Olha da onde Deus te tirou, o que já está acontecendo.
e relembre, meus irmãos, que há um Senhor que nós servimos que é tão maravilhoso, tão bondoso, tão gracioso. Então a vitória, ela não vem de quem está correndo muito. A vitória, ela vem de quem não desiste no meio do caminho. O segredinho que Deus quer compartilhar conosco, que não é segredo, uma das chaves que vai fazer você desfrutar de muitos testemunhos é a perseverança. Talvez a sua vida hoje não esteja como você desejava ou desejaria, mas tenho certeza que está melhor do que estava antes, ainda que seja em perspectivas diferentes. Talvez no seu olhar se diz, não, mas as coisas estão dando errado. Mas no olhar do céu, no olhar de Deus, Deus está dizendo, eu estou fazendo a minha obra nesse coração. Já não é mais o mesmo homem, já não é mais a mesma mulher. Então, vamos lá, vença o cansaço, vença o desânimo, vença a frieza espiritual, vença distrações, vença as pressões externas. Olhe para Jesus, porque Ele é aquele que está contigo todos os dias. Vamos orar, gente. Feche os seus olhos, por favor. Deixa eu orar pela sua vida, meu Deus. Em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é para que o Senhor venha tirar esse desânimo deste coração, meu Deus. Sim, Senhor. A minha oração é para que o Senhor toque agora, Senhor. Toque agora, meu Deus, e tira o cansaço. Senhor, tira as distrações, essas pressões externas. E que os meus irmãos, Senhor, eles possam avançar. Eu libero isso sobre a sua vida. Senhor, espírito de ousadia, de capacitação. Deus, fortalece a vida dos meus irmãos, Senhor. Vem com graça, vem com poder, vem com livramento, meu Deus. Todo esse espírito de desistência, de incredulidade, bata em retirada agora em nome de Jesus. E que o Senhor seja exaltado, adorado, seja proclamado em todas essas vidas, meu Deus. A minha oração, Senhor, toca profundamente em cada coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma tão grande a partir desse vídeo. Lembre de se inscrever neste canal. É muito importante que você se inscreva, aperta no sininho, ativa as notificações e aperta em todas. Isso vai fazer com que todos os vídeos lançados você receba as notificações e fique por dentro de tudo. Que Deus te abençoe.